vou começar, tá? 3, 2, 1. Então, gente, hoje eu vou falar sobre alimentação e sustentabilidade. Então, deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Então, eu sou nascida aqui em Curitiba mesmo, sou nutricionista há mais de 15 anos, especialista em alimentação escolar, e hoje eu faço mestrado em desenvolvimento territorial sustentável na rede, redes e políticas públicas, a minha linha de pesquisa. Enquanto profissional nutricionista, os meus focos de pesquisa são os sistemas agroalimentares, o direito humano à alimentação adequada, as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, alimentação e sustentabilidade, e também uma outra linha que é a autoestima, relações com a imagem corporal e o movimento corpo positivo. Bom, já começo a minha apresentação aí com uma charge desse artista chamado Caso. Ele fala bastante, numa das linhas dele, sobre a questão do agrotóxico, que bastante preocupa muitas pessoas, né? Estou falando dessa ideia de que o Brasil usa 5.000 vezes mais agrotóxicos do que na Europa. Então, a Branca de Neve vai falar ali do tempo que ela tinha se preocupar só com a maçã envenenada, mas que hoje em dia acaba se preocupando com tudo, né? O tomate, o alface, o brócolis, está tudo envenenado. Então, dia difícil não só para a Branca de Neve, mas para nós também, né? Então, nesse sentido, eu trago a questão do senso comum. Quando a gente pensa no alimento, o que o senso comum é? É essa ideia do imaginário da população. Então, vai dizer que um alimento bonito, ele é um alimento bom para o consumo, é um alimento saudável, né? Então, a gente tem sempre essa preocupação com a questão sanitária do alimento. Ele vai fazer mal ou não vai fazer mal? Ele engorda ou não engorda? Ele é um alimento que vai prejudicar o meu coração ou não? Mas a gente sabe que a gente precisa ampliar esse conceito, né? E também uma outra concepção dos ultraprocessados e da industrialização como um foco de segurança alimentar. E nesse sentido, quando eu falo de segurança alimentar, eu não estou falando da segurança alimentar e nutricional, que é uma questão multifatorial, na qual a gente se preocupa com o acesso, a gente se preocupa de onde vem esse alimento, como ele foi produzido, como chegou até a nossa mesa, se preocupa em chegar na mesa de várias pessoas. Essa segurança alimentar, ela está mais preocupada com esse fato sanitário, se o alimento foi processado de uma maneira que vai fazer mal ou não. E aí a gente tem que pensar em outras questões, ampliar esse senso comum. A gente está discutindo transgenia, a gente está discutindo agrotóxicos da maneira que deveria ser discutido, porque a gente acaba discutindo, liberaram mais 30 agrotóxicos, mas não quais são os danos que esses agrotóxicos são. A irradiação também é uma questão que a gente tem que se preocupar, né? Então, a gente pode estar atento. Trabalha bastante as questões de alimentação, falando que o alimento para nós, como a gente vai dar andamento falando de veganismo e vegetarianismo, a gente sabe que o alimento ele tem várias conotações, né? A gente se alimentar não é só de consumir alimento, a gente vai ter toda uma questão de cultura e de comportamento alimentar ali, aliados à nossa escolha, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa escolha. Mas eu elenquei ali alguns dos alimentos ou das classes de alimentos que a gente tem se deparado ultimamente, né? Então, essas cultural foods, né, que são os alimentos culturais, que aqui no Brasil, por exemplo, o acarajé, hoje eu vi uma foto de acarajé doce, com doce de leite e morango, até a Muriel Silva, que é chefe de cozinha também, que colocou hoje nas redes sociais, e aí fica todo mundo se questionando, né? A gente sabe que muitos alimentos no Brasil são patrimônio, né? Então, não pode mudar, não posso dizer que um queijo aqui de Curitiba é canastra, porque ele não é da Serra da Canastra, então a gente tem esses cultural superfoods, então em cada população a gente vai identificar alimentos que são muito característicos. Coloquei o acarajé, mas a gente tem um pão de queijo, os mexicanos usam muito o milho, o arroz na cultura oriental, então a gente tem essa classificação. Os prestige foods, esses alimentos consumidos em datas especiais, então são alimentos que a gente consome normalmente na Páscoa, no Natal. Agora a gente está vivendo um fenômeno aqui no Brasil, da ideia da festa junina, sem a gente poder fazer festa. Então, a gente se reúne em 3 pessoas dentro, né, que moram numa mesma casa, que coabitam ali, e a gente faz pinhão, quentão, pipoca, paçoca. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que esse é o período de comer esses alimentos. Eu posso comer fora desse período? Claro, mas parece que quando chega junho e julho, a gente tem um gosto diferente de comer essas coisas de festa junina, né? Esses alimentos saudáveis, então, que mexem com a imagem corporal, que também
são alimentos hoje promotores de saúde e os alimentos fitness. A gente tem aí uma série de suplementos, de barras e de alimentos como batata doce, peito de frango, clara ou, né, gema junto, ou só a gema do ovo, ou só a clara do ovo, enfim, pensando em alimentação saudável e fitness. A gente tem esses alimentos curativos, né? Então, esse grupo de alimentos que são relacionados ao gênero, à faixa etária, às enfermidades. Então, quando você é bebê, você tem que comer papa. Depois, quando você fica idoso, você vai comer muita sopa. E quando a mulher quer amamentar, ela tem que comer canjica, tomar cerveja preta, por exemplo, que são todas questões culturais relacionadas ao alimento. E, por fim, esses alimentos conforto, né? Que aí a gente vai pensando que eles estão próximos até do alimento curativo, porque a gente tem também depois alimento conforto numa relação muito próxima à infância, aquele mingau que eu comia, que a minha mãe fazia quando eu ficava em casa e não ia para a escola porque estava doente e tal. Mas a gente tem essa comidinha conforto, que a gente fala comida de mãe, etc., como uma ideia, ou também alimentos que a gente, em faixas etárias, acaba usando, mas pensando, por exemplo, em épocas da vida. Eu estou na TPM, então eu tenho um alimento conforto, que é o chocolate. Né? Eu estou cansada, eu tenho um alimento que é o guaraná, que vai me dar essa energia extra. Então, a gente sempre vai elencando alimentos e categorizando eles, mesmo que a alimentação funcione com uma variedade de alimentos, a gente tem essa ideia de colocar eles em alguns patamares. Bom, a fonte deste estudo do professor Paul é Food and Nutrition, Costumes and Culture. Então, ele falando de alimentos e nutrição, os costumes e a cultura, se vocês quiserem procurar depois, fica aí essa dica. Na relação dos riscos ambientais, normalmente a gente não costuma categorizá-los, né? Ninguém vai até o mercado fazer a sua compra do mês e tem uma ideia ali, pô, deixa eu pensar nos riscos ambientais envolvidos no meu carrinho aqui. O que eu comprei que pode ter algum tipo de risco ambiental? Mas como que a gente construiu essa ideia de como a gente se alimenta e como a gente compra alimentos hoje, consome os alimentos? Pensando numa visão higienista, como eu disse no começo da palestra, né? Essa ideia de que o alimento ele não pode fazer mal, então, se ele tiver com a sua sanidade biológica boa, ele é um bom alimento. A gente veio depois no momento intervencionista, então, pasteurização, esterilização, uso de antibióticos, então, a gente modificou muita coisa com esses processos, aumentando a vida de prateleira dos alimentos, mas também a gente gerou alterações na capacidade nutricional desses alimentos. E a gente promoveu uma outra questão, que é a alteração das microbiotas, não só a nossa, né, intestinal, mas a gente promoveu alterações na microbiota do ambiente, né? A gente sabe que existe toda uma natureza que a gente vê e toda uma natureza que a gente não vê. Nessa natureza que a gente não vê, existem muitos micro-organismos que se autocontrolavam. E quando a gente passa a usar muito agrotóxico, quando a gente passa a fazer pasteurização, esterilização, modificação de sementes e etc., a gente vai mexendo nesse equilíbrio da natureza que é muito fino e depois a gente vai vendo os resultados hoje com várias questões que a gente tem observado em relação a doenças e outros tipos de modificações de plantas que não crescem ou lugares que estão desertos. A questão dos agrotóxicos, como eu falei, que necessitam ser muito mais discutidos. Essa autora Bombardi, ela tem trabalhos interessantíssimos. Ela, inclusive, fez um atlas sobre o uso de agrotóxico comparando a Europa com o Brasil, e a comparação deste livro dela é muito interessante, porque a gente acaba percebendo que o mundo em si tem uma ideia um pouco equivocada, né? Na Europa se usa muito menos agrotóxico do que aqui, na América Latina ou nos países periféricos em geral. Mas se a gente pensar no mundo redondo, então gostaria de reafirmar essa minha ideia de que o mundo é redondo, né? Ainda que algumas pessoas não concordem, mas a gente sabe que os oceanos, por exemplo, estão todos interligados. Os rios que correm aqui no Brasil, eles correm para o mar, né? Desembocam uns nos outros e correm para o mar. E esse mar circunda a Terra inteira. Então, essa ideia que a gente tem de Europa protegida e os países periféricos não, ela é muito inocente até, de um certo modo, né? É claro que aqui na América Latina, a gente lidando diariamente, respirando o ar aqui próximo a esse uso excessivo de agrotóxicos, a gente vai ter muito mais chance de ter algum problema do que lá na Alemanha, que usa muito menos.
Mas no conceito que aí eu trago do Beckett dos riscos sistêmicos, quando a gente pensa no sistema mundo, quando a gente não pensa só em alguns países ou continentes, mas sim no sistema mundo, a gente vai vendo que a gente vive numa sociedade de risco. Por quê? Porque a gente vai se expondo em diversas pontas a diferentes riscos, e isso vai fazer alterações importantes para o mundo inteiro. Aquecimento global não é só aqui ou ali, é para o mundo inteiro, né? Então, a gente vai vendo esses conceitos construídos de modo a gente ter alguns erros, alguns equívocos aí. E pensar nesses sistemas agroalimentares. A gente assiste televisão, você vai lá, agro é pop, né? Agro é tudo, né? Não, agro não é tudo, é monocultura, né? É pouca coisa, né? A gente sempre vai perceber que a ideia do agronegócio ela é muito diferente, por exemplo, da agroecologia, do orgânico, da agricultura familiar. Então, a gente vai percebendo essas relações da mercantilização de sementes, da mercantilização do alimento. E aí a gente precisa também discutir, porque quando a gente vai no mercado e acha que a gente tem opção sobre as nossas escolhas alimentares, será que a gente tem? Né? A gente precisa também analisar isso em relação ao sistema agroalimentar que a gente está inserido hoje. Falando de agrotóxico, então, eu trouxe mais um estudo que no ano passado teve bastante repercussão, principalmente aqui no Paraná, mas que fala sobre quem bebe agrotóxicos, né? Então, esse estudo fala da contaminação de agrotóxicos na água. E a gente teve um teste ali de 27 agrotóxicos, e o pessoal até no congresso que eu fui estava discutindo, mas pô, só acharam 27 agrotóxicos, e aí o palestrante falou, não, mas é que só procuraram 27, né? São esses 27 principais aí que foram usados nesse teste. Se a gente tivesse procurado 50, possivelmente acharia. Se tivesse procurado 100, possivelmente acharia. Aline, mas olha que interessante ali no mapa, quando a gente olha lá em cima no norte, uma parte do nordeste, centro-oeste, não tem, que legal. Não, ali os testes não foram feitos. Então, a gente tem essa ideia, né, de que lá não está sendo utilizado porque não tem tanto plantio quanto a região de Baixo Centro-Oeste, Sudeste, e o Nordeste e o Sul, mas sim, existe lá também o uso de agrotóxico, né? A gente sabe que a pastagem lá hoje está tomando uma boa parte da nossa floresta, e aí a gente percebe que a realidade é que nós temos muito agrotóxico aqui no Brasil, e isso já vem demonstrando em termos de saúde pública, intoxicações, aumento dos casos de câncer, mas é difícil a gente estudar porque quem está pagando as pesquisas é uma problematização que a gente também deve fazer, mas é interessante a gente procurar saber mais até onde esse agrotóxico que é utilizado na monocultura, que é utilizado no agronegócio, está se infiltrando, inclusive na água que a gente toma na torneira da casa da gente. Eu falo rápido, tá, gente? Eu sou assim meio rapidinha, mas acho que deve estar dando para acompanhar. Bom, quando a gente vai pensar nesse sistema, então, de agro, né, que a gente vai produzir alimentos para o mundo inteiro, a gente precisa também apontar algumas perspectivas para que isso mude, né? Não adianta só eu vir aqui e falar, a gente está tudo errado, é tudo complicado, tem muito agrotóxico, mas e aí, Aline, o que você pode colaborar nesse sentido? Então, algumas pesquisas têm apontado que esses circuitos curtos de comercialização, eles são, sim, uma das propostas mais interessantes que a gente tem hoje. E eu acho que na greve dos caminhoneiros a gente já percebeu um pouco disso, e hoje, durante a pandemia, também. A gente quer procurar comprar de quem está perto, né? Isso se chama uma opção de alimentação, locavorismo, que está ali em cima. Então, é você comprar de quem você conhece, próximo da sua casa. Eu não preciso consumir a panga, um peixe que vem lá da Ásia. Eu não preciso consumir um cogumelo que vem lá do norte da Europa. Eu posso consumir os produtos que são produzidos aqui perto, que gastam pouco combustível para circular até a minha casa, que eu tenho uma ideia de qual é o local que está sendo produzido, que o dinheiro é reinvestido nessas comunidades próximas a mim, de qualquer forma acaba revertendo esse benefício para todo mundo. E aí a gente tem mais proximidade, né, física, mas não só física. É diferente. Eu trabalhei alguns anos com alimentação escolar, né, principalmente com os agricultores familiares. Quando a gente conhece os agricultores, é uma outra relação. Então, eu vou lá e compro 200 quilos de mandioca para uma escola. Essa mandioca não cozinha. Eu converso com o agricultor e ele, de bom grado, troca esse produto, né? A gente tem essa facilidade de conversar, olha, o que o senhor está plantando, o que está na época agora, o que é mais fácil de comprar. E aí a gente faz a economia girar de uma maneira mais
autônoma, né? Dá maior autonomia para o agricultor, dá maior autonomia para mim que estou comprando, essa mão de obra familiar. Então, tem várias questões aí que vão movimentando o desenvolvimento regional, esse desenvolvimento local. Eu não quero dar o dinheiro que eu trabalho tanto para conseguir ganhar para uma multinacional que vai levar essa grana lá para longe. Eu tenho que pensar no desenvolvimento aqui, na aplicação desses recursos na educação, na saúde, né? É para isso que a gente batalha para fazer esse locavorismo girar, para que a gente consiga dar conta dos pequenos negócios. Quando a gente fala, então, desse pequeno e do grande, é interessante a gente pensar nesse outro trabalho, que é super legal, fazendo comparação da questão de como a gente foi trabalhando as sementes e os agrotóxicos. Então, a gente tinha em 2014 ali 7 empresas produzindo uma coisa ou outra, e algumas que produziam as duas coisas. Em 2017, então, há 3 anos atrás, já está até desatualizado, né? Se a gente for fazer uma nova pesquisa, provavelmente a gente já vai ter um panorama pós-pandemia diferente desse, mas a gente tem 4 grandes empresas ali que se juntaram e que estão tendo um certo monopólio de sementes e agrotóxicos. E aí entra muito no que eu digo do agro-pop, né, gente? Então, esses agrotóxicos e essas sementes são vendidas por essas empresas, que dominam o que se planta, o que se colhe, quanto se paga por esse alimento. E aí a grande dificuldade que a gente tem, por exemplo, de um agricultor familiar trabalhar hoje com punk. Eu acho que o Arthur vai falar um pouco mais sobre o conceito do que é punk, como que a gente usa esses produtos, né? Mas como que você vai sobreviver, por exemplo, com um milho crioulo aqui no Paraná, se a Monsanto, se a DuPont acaba tendo todas as sementes e acaba contaminando sementes crioulas com sementes transgênicas? Então, é uma discussão que a gente percebe que ninguém está tendo, assim, ninguém sabe quem vende todo esses insumos e como que eles comandam o que as pessoas estão plantando e estão comendo. Hoje, você pegar até sabonete tem soja, né, gente? Tudo tem soja. Então, a gente sabe que há um domínio dessa monocultura que muitas vezes vai entrando nas propriedades dos pequenos agricultores e acabando com aquela horta que ele tem, acabando com aquele plantio de outros alimentos que dão variedade para a nossa alimentação diária. Isso é bem preocupante. Então, quando a gente fala de escolha, né, não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, ele tá um pouquinho pequeno, mas depois vocês podem jogar esse título no Google e analisar essa imagem com mais tempo na casa de vocês, que é bem interessante da gente ver. Por quê? Porque a gente faz ali, ele faz um mapa mental de quem está dominando o mercado de alimentação hoje. Quando eu falo de alimentação, eu estou falando dessa alimentação ultraprocessado. E quando eu falo de ultraprocessado, eu estou falando do mercado, estou falando da rede de supermercado que você tem acesso para comprar os seus alimentos. Porque muita gente hoje faz toda a sua compra, então obtém toda a sua alimentação através de uma rede de supermercados. Então as pessoas, por falta de tempo, por falta de acesso ou por falta de informação, não vão até feiras, não participam dessas correntes de compra direto do agricultor, elas compram tudo no mercado. Quando a gente vai comprar tudo no mercado, a gente tem açougue, padaria e a parte de hortifruti ali que trabalha um pouco de alimentos que não são ultraprocessados. Mas todo o resto é ultraprocessado, tudo que vem em pacote. E tem coisas que você não consegue ler no rótulo, então você pegou o rótulo de um macarrão instantâneo. Se você vai ler, e tem muita coisa que você não compreende, que não é trigo, que não é arroz, que não é farinhas em geral, não é ovo, você vai perceber que aquilo é um ultraprocessado, é algo que a indústria manipulou e a tal ponto, né, de ter elementos ali que não são de alimentos de origem natural. Então, quando a gente vai vendo essa tabela e eu pergunto para vocês se vocês têm escolha, o que a gente vai pensar? Será que eu tenho escolha? Será que quando eu vou no mercado eu digo que eu quero boicotar a Coca-Cola porque ela está querendo atuar de maneira pressionando a questão das águas aí no Brasil, que a gente está vendo agora, que já aconteceu no Chile, que já aconteceu em outros países? Será que eu não estou comprando Coca-Cola sem saber que eu estou comprando? Então eu estou boicotando só a Coca ali, embalagem Coca, mas tem uma série de outros produtos que eu não estou entendendo que são da Coca, né? E aí a gente vai vendo, então, Nestlé, Kellogg's, PepsiCo, Unilever, como elas vão atuando nesse mercado de alimentos e também no mercado de roupas, porque essa imagem tem outras que acabam mostrando ainda mais braços dessas multinacionais que vão acabar produzindo, então, a roupa. Então, você pode ser Coca-Cola da cabeça aos pés. Você compra o produto de limpeza da marca Coca-Cola
em seu conglomerado, você come Coca-Cola, você bebe Coca-Cola e você veste Coca-Cola. Então, a gente preocupa por quê? Porque essas empresas têm o lucro como o máximo de pensamento, né? Elas não estão preocupadas com sustentabilidade, ainda que algumas delas capturem o conceito. Você pega a Coca-Cola Green, que eles lançaram, que a embalagem era toda sustentável, que tinha uma ideia de sustentabilidade, que utilizava estévia, que utilizava açúcar mascavo. Mas não é bem assim, né, gente? A gente sabe que a partir do momento que a ideia de sustentabilidade, ou uma das ideias de sustentabilidade que essas grandes empresas pegam, começa a não dar lucro, elas abandonam rapidamente e botam um teto verde lá, paciência, né? Vida que segue. Então, é interessante a gente conhecer quem são as grandes empresas que dominam o mercado que a gente vai, saber quais são as marcas para o grupo A, B e C, porque elas diversificam produtos mais caros, mais baratos, para atingir um grande público, e também entender qual que é o nosso papel quando a gente compra esses produtos que muitas vezes têm trabalho escravo, que muitas vezes estão derramando litros e litros de contaminantes nas águas ou na terra. Então, a gente tem que pensar esse nosso consumo um pouco mais consciente. Bom, de novo, a professora Elaine de Azevedo. Essa professora Elaine de Azevedo, ela é da Universidade do Espírito Santo e ela trabalha muito esses conceitos. Ela é vegetariana ou vegana, agora fiquei na dúvida, mas ela trabalha muito esses conceitos e ela fez essa tradução, porque outra questão que a gente percebe é que existe muita diferença quando a gente fala em convencional e orgânica, e eu vou colocar por conta própria o agroecológico junto, mas eu sei que as pessoas ainda não estão falando sobre agroecológico, estão ainda no orgânico, né, mas eu considero que podem ser ali próximos. Mas a gente tem uma ideia de falar, mas não tem como sobreviver de orgânico. Orgânico é muito caro, orgânico é muito pequeno, orgânico não é um alimento nutricionalmente tão bom quanto o convencional. Nada disso é verdade absoluta. Então, ela tem essa flor que foi feita pelo professor John e o Jonathan. Então, qual que é a ideia? Essa flor, depois vocês podem também jogar no Google essa imagem e analisar ela com mais tranquilidade, mas a gente vai vendo, por exemplo, quando a gente pega a produção, que é a pétala, a primeira pétala ali do meio alaranjada, a gente vai ver que, ok, o convencional produz mais. Mas quando a gente pega a pétala do lado, que é a qualidade nutricional desse alimento, a gente vai ver que o orgânico tem uma qualidade nutricional maior. E aí a gente também vai falar na questão de câncer a longo prazo, por exemplo, né? Quando a gente fala na minimização de recursos de agroquímicos, olha o orgânico, como é potencializado e como é pequenininho do convencional. Quando a gente vai falar dos custos totais, a gente vai ver que os que é do meio do vermelho ali é muito próximo. Então, a questão de biodiversidade, como aumenta quando está no orgânico, a lucratividade, como pode aumentar. E a gente vai percebendo que hoje a gente tem uma ideia de orgânico que muitas vezes já não é mais a ideia que está vigente. A gente pensa que não tem poder aquisitivo para comprar um orgânico, e muitas vezes tem agricultores, aqui em Curitiba está acontecendo muito, cestas de produtos orgânicos que são entregues uma vez por semana, direto dos produtores que em consórcio ou cooperativa fazem ali aquela organização de plantio, colheita e venda, e que acaba sendo bastante acessível. Então, é interessante a gente explorar um pouco mais os conceitos, para que a gente não fique naquela ideia, orgânico não é para mim. De repente é, e a gente não está conseguindo, né, chegar a esse conhecimento. Bom, a gente falando de sementes crioulas ali, a soberania e a segurança alimentar, que a gente precisa pensar quando o agronegócio entra, ele lima todas essas questões que são de cultura alimentar, que são da soberania de um povo. Então, é interessante discutir essas questões para preservar também, porque isso é biodiversidade. A gente pensar também na captura, que eu falei agora há pouco. Então, essa semana eu estava conversando com o pessoal para montar a live, falei, fui no mercado, comprei ovos de galinhas livres de gaiola, voltei para casa super feliz, porque eu estou dando um passo, eu sou reducionista, não sou vegetariana, vou reduzindo, né, a quantidade de produtos de origem animal que eu como, então vou tentar fazer o meu papel social. E aí eu me deparo com esse site que eu acho sensacional, e aí essa ideia de que a embalagem esconde uma realidade de choque, maus tratos, fraude, que elas são livres de gaiola, mas são criadas ali sem bico, cortando a asa, porque elas estão em galpões super acumuladas, vivendo de uma maneira completamente degradada. E aí é a captura, porque quando eu vou no mercado, eu não estou vendo a galinha.
Eu estou comprando o ovo achando que elas são livres de gaiola, mas o que esconde esse livre de gaiola, eu tenho que refletir também. Então, o nosso papel como consumidor, ele é um papel reflexivo. Então, já me encaminhando para o final, estourei o tempo, óbvio, mas encaminhando para o final, a gente tem que pensar nessa avaliação superficial de risco. Enquanto a gente estiver pensando o risco alimentar só como passar mal ou não, engordar ou não, comprar caro ou barato, a gente vai estar ignorando os riscos ambientais, a gente vai ter pouca adesão a essas questões ambientais, só que as questões ambientais dizem sobre a nossa sobrevivência neste planeta. Então, a gente tem que pensar, se não para nós, para as gerações futuras. É um comprometimento ético nosso, desculpem, essa relação com o futuro. A gente não pode pensar em usar a terra agora e azar de quem não tiver água daqui a 100 anos. A gente tem que pensar nós e os próximos, né? Essa disputa entre os gastos financeiros e a contaminação por agrotóxicos, na questão dos agroecológicos e orgânicos, mas agora na pandemia muito mais. Existem pessoas que não têm dinheiro para comprar comida. Então, quando a gente está pensando hoje, o que eu escolho, o que eu vou comer, a gente também tem que refletir nas pessoas que não têm escolha ou que não têm o que comer. Então, como que eu posso viver num mundo no qual eu estou tendo uma escolha alimentar quando pessoas não têm a escolha? Mas é piegas isso. Não é piegas. É a realidade da gente como ser humano, humanidade, comunidade. A gente precisa, sim, se preocupar com o outro em todos os sentidos. Os documentos oficiais que muitos falam, né? Tem que ser sustentável, é legal pensar na sustentabilidade, mas muitas políticas públicas hoje não praticam. Pensar na Europa e nos países periféricos, muita gente não gosta que fale periféricos, mas, né, enfim, cêntricos e periféricos, subdesenvolvidos, tem várias nomenclaturas, mas pensar nessa ideia de desenvolvimento no qual a gente recebe muitas empresas de lá com alimentos que são ultraprocessados e que estão hoje fazendo grandes danos na saúde pública, e aí, né, de quem é a culpa, quem acaba pagando por esse preço. E a questão, como eu já falei, social e do acesso aos alimentos. A agroecologia e cultura de orgânicos, a gente sabe, é uma das respostas para todas essas perguntas, assim como o locavorismo, agricultura familiar, desenvolvimento regional e educação alimentar e nutricional que ultrapasse a ideia do comer direito e comer errado. A gente precisa também praticar uma educação alimentar e nutricional libertadora, que ela construa o indivíduo para que ele tenha uma escolha consciente, que ele não vá só escolher por um alimento que faz bem ou faz mal, que engorda ou que emagrece, mas sim, se aquele alimento é produzido com mão de obra escrava, como é que você vai consumir isso sem militar por essa causa, né? Então, a gente tem que ampliar esse conceito também. Alguns autores que eu indico, o professor Carlos Augusto Monteiro, que fez o Guia Alimentar e tem militado muito pela nova proposta de rotulagem no modelo chileno, que diga para as pessoas efetivamente o que aquele alimento tem e o que ele pode causar. O uso do guia alimentar, que poucas pessoas conhecem, que eu acho que é um instrumento bem interessante para a gente conseguir trabalhar de maneira emancipatória essa educação alimentar e nutricional, assim como o guia alimentar para as crianças. A professora Elaine de Azevedo, Marion Nestlé, que tem um livro chamado Uma Verdade Indigesta, sensacional para pensar essas multinacionais. O professor Gerardo Otero, que tem A Dieta Neoliberal, que é um livro muito, muito bacana para pensar o que a gente está comendo e as escolhas que a gente não tem, né, em relação aos alimentos. Um livro um pouco mais antigo, Dilema do Onívoro, que eu acho que, quando pensa em sustentabilidade, ele é um livro sensacional. No Instagram, O Joio e o Trigo, que traz informações políticas e polêmicas, mas muito interessantes. Aliança pela Alimentação, que também tem ideias muito revolucionárias sobre alimentação e traz muitas reportagens interessantes, e De Olho nos Ruralistas, que fala dessa bancada ruralista imensa brasileira, que decide muito do que a gente vai viver ou deixar de viver em termos de alimentação, mas que esse blog aí está de olho neles e está pensando no agronegócio. Enfim, gente querida, para finalizar, eu trouxe mais uma charge do caso, que ela dá sequência naquela primeira, né? Então, ali, a Branca de Neve pensando, estão tão bonitas, eu não sei qual escolher. Pode escolher qualquer uma, que hoje em dia todas estão envenenadas. Eu acho que não é esse o nosso papel no mundo, não é isso que as próximas gerações merecem e nem que a gente merece enquanto alimentação, e eu acho que é a nossa obrigação como humanidade, pensar numa alimentação que possa chegar a todas as pessoas e não só chegar a qualquer tipo de alimento,
mas chegar a um alimento que seja bom para a saúde e bom para a nossa vida em comunidade, né? Para partilhar verdadeiramente algo que seja natural, orgânico, e que a gente possa fazer do futuro um lugar um pouco melhor. Muito obrigada. Os meus contatos, quem quiser saber um pouco mais das coisas que eu publico, então o Facebook é Nana Rodrigues, Naninha Rod no Instagram, e o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida depois dessa palestra e queira conversar, estou à disposição. Muito obrigada pelo espaço. Acho que agora vou chamar já, né, já que estou aqui com a mão na massa, já vou chamar então a Natália para começar a conversar um pouquinho com vocês, e caso tenha alguma dúvida, pode colocar ali no chat, que de repente depois que a Natália terminar eu respondo, ou a gente responde no final. Obrigada. Está aparecendo a apresentação? Assim. Apareceu? Agora sumiu. Ah, né? Aqui, vamos ver aqui o que aconteceu. A professora Eliane, só para deixar claro que a gente não vai fazer uma ode a ela, mas eu também incluí ela na minha apresentação, tá? Apareceu? Sim. Então, eu sou a Natália, eu sou nutricionista, eu sou formada pela Universidade Positivo, e já na Universidade Positivo, no meu TCC, eu comecei a falar do vegetarianismo. Na época era um tema relativamente novo, isso estamos falando de 11 anos atrás só, né? Não é tanto tempo assim. E foi muito difícil de conseguir na época literatura em português para que eu pudesse fazer meu trabalho. Assim como, na época, não se pensava nem em tentar entender pessoas vegetarianas. A gente só trabalhava com papel de tão pouco respaldo que tinha. Nesses 11 anos, eu atuo tanto na rede pública quanto na rede privada, e durante várias consultas eu me deparei com muitos pacientes querendo serem vegetarianos. E isso é uma coisa que, ao mesmo tempo em que eu era vegetariana e era ativista da causa, e concordo com muitos conceitos disso, me fez repensar a maneira de eu ver a nutrição. Eu passei a trabalhar com a nutrição comportamental. O que é isso? A gente tem aqui a professora Marcela, que ela coloca assim: o alimentar-se é um ato muito mais do que nutricional, porque o nutricional é só você ingerir calorias, nutrientes, mas o se alimentar, ele vai além, porque o comer, ele é social. O comer é o que identifica o ser humano, e o comer é o que coloca ele como parte de uma sociedade. E a gente hoje em dia tem até comemorações. Tudo na nossa vida gira em torno da comida, e entender essa relação entre a pessoa, o indivíduo e o alimento é o principal dentro dessa forma de ver a nutrição. E assim a gente chega no vegetarianismo, né? Muita gente não sabe o que é vegetarianismo, muita gente não sabe de onde vem o vegetarianismo, mas, na verdade, a Datafolha falou que 63% dos brasileiros gostariam de reduzir o consumo de carne. Isso já é muito benéfico, vai bem em encontro ao que a Nana comentou a respeito do reducionismo. E, segundo o IBOP, 14% da população no Brasil é declarada como vegetariana. Ou seja, tem vegetarianos que estão isolados em uma família, mas, na verdade, eles são uma nação muito maior, né? Mas o que é o ser vegetariano? O ser vegetariano é você fazer uma escolha alimentar. Ela pode ser religiosa, ela pode ser uma escolha de vida, ela pode ser uma escolha pensando no bem do planeta, ela pode ser também uma escolha pensando no bem do animal. Mas, enfim, ela é uma escolha. Assim como escolher o que comer, a gente tem que escolher de onde vem essa comida. A gente tem aqui 3 tipos de pratos. 2 que podem ser considerados até veganos, né? Que é a batata frita e os vegetais lá em cima. E um prato de uma pessoa que estava iniciando o processo do reducionismo.
O reducionismo, ele é uma filosofia em que a pessoa pode reduzir a quantidade e a frequência de carne. Para os meus pacientes em consultório, eu normalmente indico isso quando a pessoa quer iniciar o processo do vegetarianismo, porque de um dia para a noite você ficar sem nada de carne pode ser que seja, além de agressivo ao corpo dela, agressivo socialmente, pois existe uma cobrança toda familiar, da sociedade, dos amigos, de toda a convivência, até as meninas vão comentar bastante disso, que pode ir de encontro e fazer com que essa pessoa desista disso. Mas a gente também tem os vegetarianos que chegam lá no consultório e falam assim, olha, Natália, eu como miojo, né, que é um macarrão instantâneo, e vina, salsicha cozida, todo dia. Então, eu vou tirar a vina, vou comer só o miojo e eu vou ser vegetariano, que é o pessoal da batata frita ali. Isso tá certo? Até que ponto vale a pena você simplesmente tirar a carne e não colocar nenhum substituto? Nada que possa vir agregar os nutrientes para essa dieta. Assim como, se você pegar a pessoa que só come as verduras, chegar ali de repente e ela ser mais difícil ainda, porque está consumindo uma grande carga de agrotóxicos. O vegetarianismo, ele tem vários tipos. Aqui a gente deu uma reduzida até por causa da questão do tempo. Tem o ovo lacto vegetariano, que é o pessoal que come ovo, come leite, mas não come o músculo da carne. Tem também o ovo vegetariano, que só come o ovo e os vegetais, o lacto vegetariano, que toma leite e come os vegetais. Tem o vegetariano, que é aquela pessoa que simplesmente tirou toda a carne, seja ela ovo, leite, todas as formas de tecido animal, mas ele não tem a filosofia de vida implícita que tem um vegano. O vegano, ele já é não vamos dizer extremista, porque eu não gosto de usar essa palavra, mas ele é um pouco mais fiel ao pensamento em cima da alimentação. Não só da alimentação, mas de onde vem a comida, de como é plantado, qual é o cultivo, qual é o insumo utilizado em toda aquela produção. E no centro a gente tem o reducionismo, porque a pessoa que é reducionista, ela vai permear por todos esses campos, até ela achar uma que ela se sinta confortável e ali permanecer. As vantagens de você ser vegetariano. Você tem uma redução das doenças cardiovasculares. Muita gente fala principalmente da redução do colesterol, só que lembrando que o colesterol é produzido por nós, mamíferos, né? Então, se a pessoa tem um desvio, às vezes hereditário, para ter uma hipercolesterolemia, ela vai continuar tendo, vai reduzir sim, mas não vai tratar. O controle da hipertensão e do diabetes, até porque são dietas ricas em fibras, ricas em nutrientes, que acabam sendo benéficas ao nosso corpo. E a diminuição do potencial inflamatório. Isso vem no Guia Alimentar de 2014, assim como no Guia Alimentar ele também vem mostrando que a pessoa que reduz o nível de consumo de carne também reduz a chance de ter câncer. As desvantagens, normalmente é aí que as coisas ficam um pouco mais difíceis, porque a carência nutricional ela é uma constante se a pessoa for aquele vegetariano que acha que o miojo vai suprir as necessidades dele, né? Principalmente na questão do ferro M, do zinco, do cálcio e da vitamina D. A vitamina D é um composto em que os veganos devem prestar bastante atenção, porque a vitamina D ela tem origem animal e quando essas pessoas iniciam a dieta vegana, ela tende a tirar todo o uso de alimentos animais, produtos que tenham influência direta dos animais. Aí a gente tem a deficiência do complexo B, principalmente da vitamina B12. O nosso intestino produz uma pequena quantidade de B12, mas às vezes é necessário suplementar em alguns casos. E a deficiência do ômega 3. O que fazer? Por onde começar a ser vegetariano, né? Isso é uma pergunta recorrente. É muito importante você pensar antes de você iniciar a alimentação. Primeiro você deve procurar ajuda, seja em sites confiáveis, seja em instas confiáveis, procurar seu médico ou sua nutricionista para fazer exames, ver se previamente você não tinha nenhuma condição envolvida nisso, porque o que acontece? As pessoas às vezes já vêm com uma anemia, já vêm com colesterol alto e acham que isso só vai aparecer depois que começa a dieta.
Então, não, você tem que estar antes com tudo certo. E, principalmente, equilibrar a alimentação. Não adianta tirar a carne se você não consegue colocar os outros alimentos no seu dia a dia. Às vezes é melhor, primeiramente, incluir os vegetais para depois retirar a carne. O mais importante que eu acredito para todo mundo, seja vegetariano ou não, é aprender a ler rótulo. Porque assim, aqui a gente tem o rótulo do biscoito de polvilho, uma coisa assim que é tranquila, que a maioria das pessoas já comeu alguma vez na vida, só que ali você tem o polvilho, a gordura vegetal hidrogenada, o sal, o ovo em pó, o soro do leite em pó e a farinha integral de soja. O polvilho é o alimento que aparece primeiro, então é o que vai ter mais concentrado nesse produto, mas não significa que não vai ter as outras coisas. Isso acontece às vezes quando o paciente que é vegetariano, por exemplo, chega lá e fala para mim assim: eu vou comprar o hambúrguer de soja, mas qual a soja que está dentro desse hambúrguer que está ali? Qual a procedência daquela soja? Qual a porcentagem daquela soja? Porque existem hambúrgueres no mercado que tem até uma concentração bem diferente, que a soja não é o primeiro que aparece ali, né? E lembrando que no mercado brasileiro a soja transgênica domina. Qual a necessidade desse paciente em ser apegado ao hambúrguer se ele quer deixar de ser vegetariano? Não é mais fácil ele tentar comer um bolo de brócolis, tentar uma outra receita alternativa, que eu acho que o Arthur vai conseguir ajudar a gente bastante em cima disso. E a gente chega na professora Eliane de novo, né? Que você saber a procedência daquele vegetal que você está comprando, daquele alimento que você está comprando, faz toda a diferença. Eu cheguei nesse termo que eu não conhecia, o locavorismo, agora essa semana procurando as coisas para fazer essa apresentação, e eu descobri que, tipo, eu acredito muito nisso. Porque se você sabe a procedência do teu alimento, se você tem o teu produtor próximo a você, se você consegue comprar de repente um pãozinho feito de centeio, sem ovo, ali da tua vizinha, esse alimento vai chegar para você com uma qualidade muito melhor, e principalmente tendo a certeza do que você está comendo. A indústria, assim como a Nana falou, ela coloca nos rótulos muita coisa, e às vezes muita coisa a gente não consegue ler. E esse não conseguir ler me dá um receio muito grande, então eu prefiro comprar do pequeno produtor e dessa forma conseguir atingir um mercado muito maior, né? A gente trouxe aqui para vocês a comunidade agroflorestal José de Lutzenberg, que é uma comunidade lá de Antonina, eu sou de Antonina, é importante ressaltar isso, e eles trabalham com essa entrega que a Nana comentou, a entrega de casa em casa, das cestas de legumes. Aí tá o contato do Jonas, né? Para se alguém sentir interesse, eles trabalham em todo o litoral, eles entregam em Paranaguá, em Matinhos, em Pontal do Paraná também. Aqui eu trouxe algumas referências. Esse primeiro é o site da Sociedade Vegetariana Brasileira, que eu acho que é bem importante todo mundo dar uma olhada. E aqui o meu contato, ficar meu e-mail e meu Instagram, para quem tiver a vontade de poder falar comigo depois. Apareceu alguma pergunta? Não? Oi, Natália. Não, por enquanto não temos perguntas. É muito bacana a sua apresentação, acho que esclarece um pouco mais, né, sobre essa ideia realmente de como proceder essa mudança que muita gente quer fazer e muitas vezes acaba, mas será que eu não vou ficar desnutrido? Será que eu não vou ter algum tipo de deficiência? Então, é interessante, em qualquer dúvida com a alimentação, procure uma nutricionista, né? Né? Não custa, né? É bem fácil. Hoje em dia no SUS a gente tem uma grande quantidade de nutricionistas trabalhando. Pode ser difícil de marcar, mas elas estão lá presentes, então a gente consegue estar lá sim fazendo trabalho. Bacana. Bom, agora a gente vai passar então para os nossos relatos de experiência. Apareceu o Mikael, quer perguntar, eu acho que alguma coisa. Se quiser aparecer para perguntar, Misha. Eu quero. Natália, eu tive uma dúvida e Claro. tudo bem com vocês, sobre o tema do rótulo, porque às vezes a gente vai, tipo, no trabalho de equilibrar a alimentação, a gente vai pegar, tipo, diferentes alimentos, né, para
tentar compensar, mas aí eu gostaria de saber, tipo, quais dicas para conseguir ler esse rótulo bem, não pegar alimentos que vão ter, tipo, outros componentes que vão ser, tipo, não benéficos para o corpo. Não sei se você tem alguma dica aí para nos dar. Tá. Sempre que você pegar um alimento, qualquer que seja ele, sei lá, de um pão de queijo até um congelado pronto a comida ali, o primeiro nutriente, quando está escrito ali ingredientes, a primeira coisa que tem que aparecer é o produto principal que você está comprando. Então, se é um pão integral, aquele primeiro que tem que aparecer ali é alguma farinha integral, seja ela de centeio, de qualquer outra coisa, aveia, algum farelo. O que não dá para ser esse ingrediente primeiro tá lá em 10º na embalagem, porque daí não que seja necessariamente, né, a porcentagem, porque a obrigação é só do primeiro ingrediente ser o que tá principal no rótulo. E quando você vai comprar, prestar bastante atenção se você entende o que está escrito. Porque se você pega um rótulo e tem um monte de palavra estranha e você não sabe o que são, remetendo às vezes a corante, acidulantes, espessantes, tenha certeza que ele não tem um produto 100% natural ou alguma coisa que vai fazer bem para você. Que nem eu brinco com os meus pacientes, se foi o Papai do Céu que fez, a gente come, se foi o homem, a gente lê primeiro, para depois decidir se vai comer ou não. Não sei se ficou claro. Foi, sim, obrigado. Gente, eu recebi uma pergunta aqui no privado em relação a B12, assim, né? Como é que funciona, que a Nath falou de que tem uma pequena parte que é produzida por nós, se você podia falar um pouquinho mais, né, em relação a isso. Assim, o complexo B é um negócio que gera bastante problema, né, para quem não tem o consumo de produtos animais, então, se você puder falar um pouquinho. Claro. Se você é ovo-lacto-vegetariano ou lacto-vegetariano ou ovo-vegetariano, você consegue ter um consumo de B12 intrínseca tanto no leite quanto no ovo. Então, a suplementação não é necessária. Agora, se você é vegano ou, sei lá, do pessoal que só come coisa crua, do pessoal que só come fruta, aí você precisa suplementar, porque essa pequena parcela que as bifidobactérias produzem, ela não é suficiente para manter o nosso corpo. Só que assim, a suplementação ela tem que ser pensada individualmente. Eu tenho paciente que suplementa uma vez no ano e ok, tudo bem, e eu tenho paciente que tem que fazer suplementação praticamente mensal, porque já fez alguma cirurgia, já tirou algum pedaço do intestino, que atrapalha também essa questão de absorção, principalmente se a pessoa teve gastrite, tempo de tratamento de gastrite, às vezes porque tem algumas medicações que são utilizadas que também inibem a absorção de B12. E não significa que um onívoro, né, que é quem come todos os grupos alimentares, não venha ter um problema também de B12, porque em consultório eu também tenho pacientes que teoricamente comem de tudo e que ainda assim, quando a gente pede o exame de sangue, vem carência de B12. Então, tem que pensar caso a caso. Acho que só complementando, Nath, o que é interessante, que a gente até estava discutindo na nossa reunião antes de promover essa live, é a questão da alimentação variada, né? As pessoas que fazem uso de poucos alimentos, eu acho que eu sempre proponho um exercício nas palestras que eu dou, de você fazer uma lista de 24 horas anteriores, o que você comeu, porque muita gente vai falar, nossa, eu me alimento de um monte de coisa, veja, no café da manhã eu comi pão, depois eu comi lasanha no almoço, e daí de noite eu comi um macarrão, e aí eu falo, parabéns, tá comendo comigo bem, mas e aí o resto dos alimentos? Então, eu acho que as pessoas têm que começar a desmistificar essa alimentação monótona que a gente fala na nutrição, né? Que é todos os dias a salada é alface e tomate, mas a gente sabe que só alface e tomate não vai fornecer todos os micronutrientes que a gente precisa. E mesmo em termos de carne, a gente sabe que existe uma vasta gama que pode ser feita uma variedade, a gente sabe que existem muitas farinhas que podem ser utilizadas, muitas delas estão caindo até no esquecimento, o centeio, a cevada.
né? E tem outros micronutrientes incluídos. Então, a gente pensar que frutas, legumes e verduras são os maiores fornecedores de micronutrientes, então a gente precisa mesmo deles para fibras e etc., mas que a gente precisa ampliar o nosso consumo, a gente precisa pensar fora da caixa e não ir no mercado com a mesma lista que poderia ser usada durante 10 anos, né? Comprando as mesmas coisas, né? Não, é até meio engraçado, porque assim, a gente tem uma farinha que é muito truque com vegetariano para tentar dar uma equilibrada, assim, que é a linhaça, né? Aí você fala para um paciente que só quer um tratamento de estética usar linhaça, ele vai achar maravilhoso. Agora, a linhaça é o único grão que tem o ômega 6 e o ômega 3 já equilibrado. Então, você pode usar também na dieta do vegetariano e é super fácil de achar. Então, são esses pequenos detalhes que a gente tem que começar a ficar um pouco mais atento quando vai pensar na comida, assim. Você decidir fazer qualquer escolha alimentar, você tem que primeiramente pensar na tua saúde e escolher da melhor forma, tanto financeira quanto de acesso. Hoje em dia, assim, tá fácil, entre aspas, de você conseguir coisas, né? Já foi-se o tempo em que para você conseguir qualquer produto era muito complicado. Sim, eu acho que complementando o que o Michael perguntou quanto à leitura do rótulo, a gente sabe que a leitura do rótulo ela é bastante importante, mas a gente quer disseminar outras informações também a respeito dos alimentos. Para quem pratica uma dieta vegana ou vegetariana, você ter tabelas de alimentos é uma ferramenta sensacional. A gente tem aqui no Brasil uma tabela chamada TACO, quem quiser jogar no Google, então ela é uma tabela muito completa, ela é uma tabela regionalizada, então ela fala bastante da alimentação brasileira, que é bem característica, e aí a gente pode pesquisar nessas tabelas o que cada um dos alimentos vai ter. Então, eu fui lá no médico, fui no nutricionista, eu estou com problema de vitamina B12, ou não, de zinco, ou eu estou com problema de ferro. Quais são os alimentos que podem ter esse tipo de composto? E aí, não necessariamente eu vou ter opção, ou vou ter possibilidade de passar por uma nutricionista. A gente sabe que seria o ideal, porque aí ela vai poder te orientar, passar listas de alimentos, substituições, mas não podendo fazer isso, ou não tendo acesso a esse tipo de atendimento, conhecer as listas de alimentos, né, se chamam tabelas de alimentos, é uma forma interessante também da gente poder compreender, por exemplo, se tem uma gordura trans, que a gente sabe que, né, entre manteiga e margarina, e daí? Eu sou vegetariana, eu vou comer a margarina, mas será que eu estou fazendo a melhor opção ou é melhor eu colocar ali um azeite de oliva ou de girassol ou de gergelina no meu pão ao invés de usar margarina, né? Acho que é interessante esse tipo de informação. No site da sociedade, eles têm algumas tabelas nesse sentido que eu acho que acabam sendo uma ferramenta bem fácil o acesso, porque você digita vegetariano no Google, ele é uma das primeiras que aparece, então, por causa da relevância, aí já vale bastante. E tem também um canal no YouTube, ele é meio extremista, eu não gosto de todo o discurso dele, mas eu acho que ele faz um trabalho muito legal em cima dos rótulos e de dizer se aquele produto serve para vegetariano e serve para vegano, que é o Fábio Chaves. Mas é aquela história, né? Com algum cuidado para assistir só, pessoal. Eu acho que vamos passar, então, para o relato. Não sei quem começa o relato, Marília ou a Rai, qual das duas gostaria de começar? Esse relato, então, gente, a gente trouxe para poder aproximar essa nossa live das pessoas que querem começar. Por quê? Porque quando a gente quer começar qualquer coisa, né? Desde balé até qualquer tipo de opção que a gente tenha de mudança na nossa vida, a gente acaba procurando pessoas que já fizeram essa opção e qual foi a dificuldade que elas tiveram. Então, eu acho que dá para a gente começar com os relatos para vocês terem contato com essas meninas que são vegetarianas hoje, que vão falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Quem começa? Marília? Posso começar, sim. Primeiro, obrigada pela resposta, sim. Acabou falando até coisas que eu não sabia mesmo. Eu vou falar a minha experiência. Bom, meu nome é Marília, eu tenho 29 anos. A minha transição da dieta para ovo-lacto-vegetariana, né, já adotando a terminologia aí, então, foi há 12 anos atrás.
Bom, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Americana, e ela é famosa por ser a segunda maior, ter o segundo maior rodeio. Então, você vê que o cenário há 12 anos atrás já não era bom. Uma cidade do interior de São Paulo, com a fama do melhor rodeio. Então, assim, minha trajetória estava meio, né, conturbada aí, eram vários desafios. Mas por que eu comecei, né, a pensar assim, da minha família só eu quem sou vegetariana, até o momento de eu me tornar realmente, eu não sabia disso, mas eu tenho uma irmã que ela tentou ser, mas não acabou sendo reducionista. E o motivo que gerou, assim, principal foi que eu estudava numa cidade que era vizinha aqui da minha cidade, e eu ia e voltava todos os dias para o curso técnico. E era à noite, né? Então eu pegava a estrada 11 horas da noite. Não era nada dramático, num caminhão de leite, assim, mas era de van mesmo. Mas nesse trajeto, levava 20 minutos na rodovia. E todos os dias eu comecei a perceber que eu sempre via o caminhão de aves ou de suínos, quando não vários deles, sabe? Tinha dias que eu percebia que tinha um fluxo maior, assim. Isso começou a me causar uma gastura, um desconforto. E acho que a mudança vem quando você está incomodada, né? Quando você percebe que tem alguma coisa errada ali. Na época eu não sabia, né? O que eu vou falar até hoje é tipo uma pontinha do iceberg que depois eu fui construindo, né? Tem muito mais coisa que 12 anos eu fui construindo, que o mestrado me possibilitou, né? O que a Nana trouxe, eu levei anos para construir isso e ainda tem muito mais que eu tenho que me apropriar, né? Mas então esse momento de perceber a crueldade que é feito com os animais, né, nesse processo de transporte, e não só dos animais não sapiens, né, por quem trabalha em frigorífico, por quem faz esse transporte, né, vira à noite para levar comida, enfim, animais, né, eu falei comidas no sentido que até frutas, legumes, né? Quando a gente quer o melhor, com mais agrotóxico, que vem de outros estados, de outros países, né? Que a Nana falou do peixe. Então, ver todo esse processo acaba gerando um desconforto mesmo, né? Então, comecei a pensar se era possível ser vegetariana, vendo minha alimentação dentro de casa, né? E minha mãe sempre preparou muita fruta, muito legume, muita verdura. A gente sempre teve bastante variedade em nossas refeições. Tinha dias até que a gente ficava sem carne. Acho que o maior consumidor de carne mesmo em casa é o meu pai. E já até chegar o dia eu falei, então, a partir de amanhã não como mais. Então, nem frango, nem peixe, nem salsicha, nem nuggets, que também são carnes, apesar de algumas pessoas às vezes deixarem isso passar. Também é carne. E falei dentro de casa, né, que eu não ia mais comer carne, e na época, assim, não teve nenhuma... Eu não senti nenhum atrito, sabe? Foi bem tranquilo, todo mundo recebeu muito bem. E aí eu, vendo agora, não sei se foi uma questão de, é só uma fase, mas se perdurou, foi passando os anos e até chegar no momento que minha mãe começou a pesquisar receitas, sabe, se empenhar e se empolgar mais, porque é todo um universo, né, que você tem a explorar quando você tira a carne. Você pode continuar fazendo suas receitas, utilizando outros ingredientes e criar toda uma variedade, né? Então você vai fazer um estrogonofe de frango, usa um grão de bico, né? E você continua tendo um estrogonofe. E aí teve em 2012, então 4 anos depois, eu me mudei para Curitiba e foi meio que um receio, né? De como que ia ser, eu ia estar fazendo faculdade, será que o restaurante universitário ele abraçava, né?
essa variedade que eu tinha em casa. Eu não ia ter tempo para ficar cozinhando, eu estava lá para estudar. E daí, no fim, que também o arroz e feijão, salada sempre era disponível, né? Na época que eu entrei na universidade ainda não tinha a questão da opção vegetariana. Em 2014 eu fui para o intercâmbio e lá eu senti muito abraçada, porque os produtos que são vendidos no mercado, em qualquer mercado, quando ele é vegetariano, ele tem que ter um selo. Então você não tem que ficar lendo aquelas letrinhas miúdas dos ingredientes para ver, mas será que é isso? Mas será... e o que é não sei o que do coloreto do... Sabe que você tem que pesquisar na internet o que é o ingrediente. Então, se tem o selo lá, já era tranquilo, dentro da perspectiva que eu estava construindo de que era não comer alimentos de proveniência de animais, né? E daí eu voltei para Curitiba e eu percebi uma nova perspectiva, né? Que já foi em 2016. Muitas pessoas que estudavam comigo, elas já tinham feito a mudança também para dieta vegetariana e vinham falar comigo, que legal, agora eu também sou... E queria compartilhar, sabe, essa história. E aí, como cresceu essa demanda, primeiro, o restaurante universitário, ele passou a ter a opção vegetariana, que para muitos consideravam a opção vegetariana, porque comiam carne, aí dependendo da carne do dia, era tipo, não, hoje eu vou pegar a opção vegetariana. E no começo, não era... O restaurante fazia porções bem limitadas, então se você chegava um pouco mais tarde e não sei, tinha um hambúrguer vegetariano lá, você não ia comer um hambúrguer, você ia ficar sem nada mesmo, era arroz, feijão e a salada, só. Mas hoje eu vejo que, não sei se aumentou muito mais ou se o pessoal criou já uma consciência um pouco maior, não sei. Também, com a crescente demanda, eu vejo que os restaurantes, né, eles foram se adaptando por essa questão, muitos pela questão mercadológica, né, de que a gente tem que abraçar esse público, que a gente está perdendo, e, enfim, por exemplo, vou citar aqui um do que eu gosto muito, que é o Burger King, e que você entra lá na página deles, eles falam que estão fazendo pesquisas para redução de gás carbônico por causa da forma que é feito o tratamento dos bovinos. E aí você vai pesquisando mais a fundo e aí você vê que ele tem uma associação, por exemplo, com a JBS, que tem um monte de conflito na Amazônia. Então, o negócio já deixou de ser só o que a gente come no prato, se é de animal. Não, é uma questão tudo política, né? Tudo que envolve, tudo que chegou. E acho que quanto maior for a rede, né? Muito mais coisa por trás. Se você for puxando o fio, você vai ver que aquele prato seu não é vegano, não é vegetariano, porque ele está causando sofrimento em alguma parte, né? E lembrando que a gente também é animal, a gente também é um bicho, né? A Nana falou da questão ambiental, né? Que a gente tem que pensar que não é só comer, porque tem que pensar na questão ambiental. Mas a gente também é ambiente, né? A gente cria esses cenários de que a gente é fora, a gente não faz parte de natureza alguma, né? A gente perdeu um pouco isso. Então, o ser humano é realmente um bicho estranho, porque a gente desmata, tira tudo, e aí vai lá e constrói uma praça cheia de árvore, enfileiradinho do jeito que a gente quer, né? Aquela jardinagem bonita da cidade. Então, não faz muito sentido, assim, né? E acho que sim, eu queria falar, então, que aí, além do Burger King, né, muitos restaurantes, e, enfim, começaram a crescer, já trabalhando nessa perspectiva vegana mesmo, cuidando da onde que vem o alimento, né? Com todo o processo de preparo, de transporte, como é tratado o seu cliente e até mesmo o processo depois, de como é tratado o lixo. Então, tem um restaurante em Curitiba que chama Gringo, que eles cuidam até da questão da compostagem, sabe?
que é um processo que a gente não costuma pensar muito, né? Tipo, vamos jogar fora. Fora da onde? Né? Vai para o lixão, o lixão não tem capacidade, né, para tornar aquilo lá orgânico. Então, além do gringo, eu queria falar que tem o semente de girassol, que também você chega lá, né, a forma como você é tratada, se você vai pagar, a senhorinha que fica lá no caixa, ela pergunta se você foi bem atendido, se faltou alguma coisa, se é um carinho muito único. A Veg Veg também, que tem um quintalzinho muito gostoso, é o nosso lugar favorito, saudades. Também tem a Bake Kit, que tem uns docinhos maravilhosos. O Viva La Vegan, com os lanches e as comidinhas também. E acho que é isso. Tem um mapa que ele mostra, fala Curitiba, capital vegana, e aí ele mostra vários lugares. Às vezes eu dou uma fuçada lá para pegar umas referências, se alguém quiser o link depois, só falar com a gente. E acho que é isso, contar um pouquinho. A Mariana ergueu a mão aqui. Mari, você quer contribuir com alguma coisa? Tá me ouvindo, Nath? Tô sim, tá todo mundo te Então, ouvindo. tá bom. Eu não sei se eu ouvi direito. Mari, onde que você fez intercâmbio? Que país que foi? Eu fiz no Reino Unido, no país de Gales. Aí todo o Reino Unido ele assume a mesma política, né? Então, qualquer mercado, qualquer lugar, qualquer vendinha assim que você vai, os produtos, eles vêm com esse selo. Se ele for vegetariano, vegano. Não, legal. Obrigada, então. Eu fiquei na dúvida. Onde que era? Eu acabei passando, desculpa. Porque eu sei que no Canadá também tem bem forte, né? Alguns países mais, né? Outros menos, mas... Então, se é Reino Unido, então acho que na Europa deve ser uma coisa mais assim, sei lá, se é toda a Europa, não sei, mas o Reino Unido, então, especificamente tem esse selo, né? Sim, eu não sei também te dizer quais países que adotam isso ou não, até porque o Reino Unido é um reino à parte mesmo. Mas eles estão começando a ser a pegar mais forte nessa questão do selo mesmo, né? Assim como pra gente é o orgânico aqui, né? Tudo que precisa ter para ter um orgânico. Mas eu achei bem prático mesmo. Às vezes é uma confusão mesmo na nossa prateleira, nos mercados, cada um é de um jeito e a gente demora muito tempo mesmo para escolher os produtos e realmente ler. Não, precisa, é um exercício, mas é difícil. Aqui, vamos combinar. Não, é um tempo que poderia ser muito mais facilmente resolvido, assim, né? Assim como para pessoas que têm intolerância ao glúten, né? Que tem o trigo lá, né? Para dizer que aquele alimento tem glúten ou não tem glúten. Verdade. Seria um negócio que... Justamente essa militância que eu falo da rotulagem, né? A gente tem que disseminar o conhecimento para que todas as pessoas tenham acesso. Então, hoje, se eu pensar que eu consigo, o que eu estava falando da experiência chilena, que são imagens que tem na frente dos rótulos para poder identificar alergênicos ou também excesso de calorias ou excesso de compostos industrializados, né? Para a gente conseguir que seja acessível, senão a gente leva, por exemplo, o vegetarianismo, quando eu vou consumir um produto, para um lugar que só se eu sei ler e sem interpretar o rótulo, eu vou poder saber se tem ovo, se tem queijo, se tem leite, ou alguma proteína do leite, ou algum isolado de origem animal. Então, assim, a ideia é justamente que a gente consiga ter uma rotulagem que simplifique, que na frente, se tiver um V verdinho, por exemplo, eu já posso entender, assim como o transgênico, né, que tem aquele T amarelo, que aquele produto é para veganos ou para vegetarianos, né? Acho que essa é a ideia. Bacana, Marília, muito obrigada pelo seu compartilhamento de experiência. Então, não foi difícil, pode incentivar o pessoal a fazer... Nossa, muito. É o que vocês apresentaram, né, de que não adianta você parar de comer carne e falar, então agora eu vou comer arroz, e comer arroz no café da manhã, almoço, café da tarde, janta, no meio da madrugada.
Não é por aí. A questão é você ter saúde, né? E você só vai ter saúde com essa variedade, né? Com essa biodiversidade que você pode ingerir ter dentro de você. Obrigada, Marília. Eu que agradeço o convite. Essa ideia mesmo. A gente mora num país que tem muita variedade de alimentos, então a gente pode realmente tentar diversificar, não que seja tão fácil, mas a gente pode militar para que tenha mais produtos mesmo, né, para a gente consumir. Agora eu vou chamar a Rayane, ela é uma vegetariana jovem, né, Rayane? Então ela vai contar um pouco dessa experiência, porque o que a Marília fez há 12 anos atrás, ela está fazendo há um pouco menos de tempo, e aí ela vai contar dessa experiência mais próxima para a gente. A palavra é com você, Rayane. Olá, boa noite a todo mundo. Sou vegetariana ovo-lácteo, agora aprendendo os termos todos certinhos, depois dessa grande aula da Nana e da Natália. Tô sem comer carne vermelha, carne de porco, peixe e frango e também camarão, né? Desde janeiro, então janeiro eu realmente parei. Mas eu brinco que eu já tinha um flerte com o vegetarianismo desde 2017. E foi justamente quando começaram todas aquelas divulgações que a JBS estava vendendo carne com papelão. Foi a partir dali que eu comecei a despertar para carne. Falei, não, porque desde pequena, a gente sempre, pelo menos aqui em casa, a gente sempre teve muito presente a questão da agricultura familiar, a agricultura dentro de casa. Então, minha avó tinha uma horta, minha mãe tem até hoje uma hortinha, então a gente sempre tentou ter presente a questão de uma alimentação saudável voltada à agricultura natural. Então aqui em casa isso sempre foi bastante presente, mas a questão do tipo do alimento que nós estávamos colocando no prato, nós estávamos comendo, eu passei a despertar, a ter o interesse de olhar um rótulo e tudo mais em 2017. Também foi em 2017 que eu tentei parar de comer carne. Falei, não, vou ficar sem comer carne, quero ser vegetariana, mas não deu muito certo, porque eu fui exatamente como a Nath falou ali, dessas que no início parou de vez e não deu certo. Então, em 2017, eu fiquei cerca de 3 meses sem comer carne, também sem comer nada, mas depois eu passei eu vi que estava começando errado, eu vi que estava fazendo tudo errado, aí eu voltei uma casa e resolvi fazer o quê? A redução. Então, eu comecei a reduzir. E a partir de agora, agora em 2020, eu ainda continuo me alimentando com ovo, alimentos a base do leite ali, que é o queijo e tudo mais. Porque a minha perspectiva é que até 2022 eu vire vegana. Então, eu tô meio que fazendo todo um cronograma. E também, a partir de 2017, eu passei a prestar atenção no tipo de alimento que eu estava consumindo, né? Por exemplo, o alimento transgênico. Eu passei a olhar melhor os rótulos e a ver que tinha o T enorme na minha cara e eu não sabia que aquilo era alimento transgênico. E ninguém sabe, na verdade, proveniente de onde é aquele alimento transgênico, né? A mesma coisa também, a gente vai no restaurante e a gente não sabe, a gente não se questiona da onde que é aquela salada. Da onde, se ela é proveniente, da onde, se ela tem um agrotóxico, se ela foi bem lavada ou não. Então, foram coisas que eu comecei a mudar o meu olhar, né? Eu até esses dias estava comentando aqui em casa, caramba, a gente ainda consome produtos que fazem teste em animais. Vamos tentar parar, vamos tentar procurar outros produtos, né? Então, realmente, o que me levou a querer mudar tudo isso foram grandes 3 fatores. A alimentação, realmente, eu acho que é a parte mais importante. O meio ambiente e também a questão dos animais, né? Eu falei, poxa, a gente, né? Por exemplo, quando lá em 2017 eu parei de comer carne, eu lembro que eu ia no restaurante com o pessoal do trabalho e eu olhava o bife de fígado, e eu amo fígado, e pensava, nossa, que vontade de comer um bife de fígado. Aí depois, agora em 2020, também fui no restaurante com o pessoal do trabalho e eu vi lá um bife de fígado e fiquei, meu Deus, que vontade de comer um bife de fígado. Mas peraí, se eu parei de comer determinadas peças de carne, né, determinado tipo de carne, por que eu não posso também parar de comer o fígado? Afinal, vem do mesmo
animal, né? Então, opa, peraí. Daí, então, a minha consciência de 2017 até agora mudou completamente. Então, eu acho que isso é importante. A pessoa precisa fazer algo consciente, porque senão vira só, sei lá, modismo, mas uma tentativa e a gente acaba se frustrando. Como eu fiquei lá em 2017, esses 3 meses sem comer carne, eu lembro que do nada, por uma besteira, eu comi um sanduíche. Eu passei mal, obviamente, porque eu tava 3 meses sem colocar nenhum tipo de carne na boca, me deu uma dor de estômago horrorosa, mas foi por uma besteira, porque talvez eu ainda não tivesse tomado a consciência de que realmente é preciso parar, né? A gente precisa ter mais atenção e mais cuidado com a nossa alimentação, com o que a gente consome. Eu acho que a questão da alimentação tem sido muito importante e muito presente na minha vida, essa pesquisa, saber o que eu estou consumindo. Quando eu descobri que o chocolate M&M's tinha produto transgênico, eu fiquei chocada. Eu falei, caramba, até no chocolate que a gente come tem alimento transgênico. Bolachas, enfim, diversos produtos. Então, eu acho que é muito importante a gente começar não só a reduzir ou parar absolutamente de comer a carne, mas de verificar, de questionar da onde que vem esse produto. Eu sou de São José dos Pinhais, eu moro em São José dos Pinhais, mas eu trabalho ali no centro de Curitiba, e agora em 2020, quando eu realmente resolvi parar 100% com a carne, eu comecei a procurar melhores os restaurantes e não ficar só indo só em buffet para não comer carne, né? Que era o que eu vinha fazendo. Então, um restaurante que eu gosto bastante é o Boca Lupo, que tem ali um nhoque maravilhoso vegano que é feito com batata doce, não vai nada de leite, é sensacional. Gosto de ir também no Leve Veg, eu sempre confundo o nome. Também tem os pratos maravilhosos. E até no meu aniversário, quando a Nana me deu feliz aniversário, eu falei, só um minutinho que meu lanche chegou aqui, eu pedi um hambúrguer de brócolis. Também, eu fico fuçando no iFood para ver qual lugar que tem algum lanche que seja vegetariano. Ontem eu pedi um Beirute de linhaça, uma delícia. E uma coisa que eu tenho percebido é que, por exemplo, determinadas lanchonetes, restaurantes e bares, eles não falam se aquele pão que a pessoa está consumindo no lanche vegetariano, se ele vai leite. Isso é uma coisa que a gente pergunta geralmente para o garçom meio que, eu acho que não, se é vegetariano, então não vai. Então a pessoa realmente nunca sabe responder. E amigos meus que são veganos sempre ficam meio chateados com isso. E também, para finalizar aqui, além de, como a Nana brilhantemente falou lá no início, sobre a questão da agricultura familiar, também, eu acho que se você não quiser ou estiver tentando reduzir, procurar comer carne que seja proveniente da agricultura familiar. Tem bastante frango agora que vem sem hormônio, sem nada, que foi lá em 2017, quando eu voltei a comer carne, o que eu procurava comer, então, que fosse um frango que a gente soubesse que ele não tinha nenhum tipo de hormônio, bomba, eu não sei o termo certo, né? Bomba que eles dão pro frango crescer e ficar bonito. Eu gosto de comprar produtos do pessoal ali do MST, quando eles estão na feirinha ali da Osório, que são produtos de origem da agricultura familiar, que a gente sabe que eles também não usam nenhum tipo de defensivo agrícola. Pequenas mercearias também é bem bacana, porque geralmente eles compram direto do produtor e esses produtores proveniente da agricultura familiar. Então, eu acho que no momento mesmo, a agricultura familiar vem oferecendo uma vasta gama aí de produtos que não tem defensivo agrícola e também não tem tanto essa questão aí do alimento transgênico. Acho que é isso, agradecer novamente pelo convite maravilhoso de vocês. Eu estou adorando estar ouvindo essa aula toda. Obrigada, Rai. Nossa, é muito interessante mesmo a gente ouvir, né, o relato de vocês, justamente por essa preocupação, né, de que o veganismo, o vegetarianismo, o reducionismo, o locavorismo, independente de qual seja a dieta, tem uma preocupação no fundo, né, que a gente saiba realmente que não é uma captura daquela grande hamburgueria ou até da pequena hamburgueria que está fazendo ali só para
Muitos amigos meus que são veganos têm a preocupação, além do pão, como ele foi formulado, a questão de se o hambúrguer vegetariano ou vegano, a fritura foi feita na mesma chapa, então eu coloquei um hambúrguer de carne ali do ladinho, abraçadinho, um hambúrguer de grão de bico. E aí, como é que faz com esse? E muita gente interpreta isso, é uma coisa que eu queria ter falado antes, acabei esquecendo, eu sou a que mais fala na live. Mas muitos anos trabalhando, né, gente, com isso, mas assim, a questão de que acaba que as pessoas interpretam vegetarianismo e veganismo como frescura, né, como se fosse um discurso de bicho grilo, como se fosse um discurso alienado, de paz e amor, e etc. E faz muito sentido nisso que a Marília falou. A interpretação de que a gente, no mundo, não é um mundo feito para o homem, é um mundo no qual o homem faz parte. Então, isso muda um pouco a nossa interpretação de como a gente deve viver e se portar no mundo, né? O mundo, ele não está aqui ao nosso bel prazer. Existem outros animais que pensam de outra maneira, né? Um raciocínio diferente do nosso, mas que têm sentimentos e que estão ali vivendo. Então, não é um mimimi, não é um mero, agora eu sou vegana, que chata, vai lá, né, sandalinha. Não, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, pelas escolhas que elas fazem, principalmente porque muitas pessoas estão fazendo essa escolha de maneira bastante consciente. Bom, para finalizar a nossa live, com muito orgulho eu trago mais um amigo, só tem gente amiga, né, tanto assistindo quanto compartilhando suas experiências, então eu chamo agora para conversar com a gente o Arthur, que é nutricionista e chefe de cozinha, então ele vai fechar dando fome. 9 horas da noite a gente vai passar fome na live, hein? Eu quero ver tocar minha campainha aqui e chegar uma comida vegetariana aqui para amenizar essa fome que vai dar. Arthur, a palavra está contigo. Boa noite a todos. Que prazer estar aqui com todos vocês, ouvintes, minhas parceiras de profissão, as meninas do relato de experiência. Realmente está sendo, assim, bem proveitoso, valoroso, eu digo, né? Então, para quem não me conhece, a Nana já falou um pouco sobre a minha formação. Eu sou nutricionista, sou professor na área de gastronomia, de nutrição, atendo também em consultório, amo a gastronomia e estou atrelando cada vez mais essa minha formação. E olha só que responsabilidade trazer a gastronomia vegetariana, gastronomia vegana para vocês. E assim, eu me sinto bem lisonjeado por causa que esse ano eu acho que eu dei um pontapé na minha experiência sobre cozinha vegetariana, sobre gastronomia vegana, por causa de uma parente, né, que abriu um restaurante de produção de marmitas veganas, mudou todo o seu planejamento alimentar, e como nutricionista eu fui aos poucos ajudando, mas também aprendendo, né? Então, quero agradecer também aos meus familiares, aos alunos que estão presentes, tá? E eu vou dar início, vou compartilhar aqui a minha apresentação, que vai dar um pouco de fome, mas aí depois a gente vê como que fica essa situação. Quando vocês conseguirem visualizar aqui, vocês, por favor, confirmem para mim. Quando carregar a apresentação. Carregou, Arthur, já está aparecendo. Perfeito. Então, pessoal, olha só que responsabilidade, falar um pouco da cozinha, dos pratos que dão sabor, que dão prazer à vida. Então, aquele tabu, aquelas pessoas que vêm e falam, meu Deus, agora é vegetariano, não vai comer nada gostoso. De jeito nenhum, a gastronomia vegetariana, ela está aí para trazer muita saúde, muita nutrição, sabor e prazer. Só basta sairmos um pouco da monotonia, né? Testar receitas, praticar um pouco mais. Então, sabendo-se disso, eu trouxe aqui para essa apresentação alguns critérios para você que tem dúvida ou dificuldade sobre cardápios vegetarianos, o que preparar. Lembrando que nós vamos contar com todos os princípios que os nutricionistas falaram, que as meninas do relato de experiência falaram, que é cada vez mais preferir os alimentos orgânicos, isentos de agrotóxicos, de venenos, leitura de rótulos, isso é importantíssimo, tá bom? Então, partindo disso, se você está assistindo essa live e quer começar a planejar a sua alimentação, o seu cardápio, vamos contar com 4 critérios essenciais que eu separei aqui para vocês. Primeiro, planejamento, criatividade,
procedência e qualidade, e por último, a apresentação. Então, o planejar, pessoal, nada mais é que a organização é a chave do negócio, é a chave do sucesso. Se você não se organizar, você vai se ver em situações onde você não vai ter, muitas vezes, o que se alimentar. Se você está numa dieta vegana, como exemplo, em alguns lugares você não vai achar o que comer. Então, por isso que entra aqui também aquelas questões das marmitas, né? Hoje em dia todo mundo é muito marmiteiro, olha só que delícia, eu também... eu faço bastante marmita e, lógico, prefiro sempre o fresquinho, né? Então, o cardápio ele tem que ser equilibrado, ele tem que ser organizado desde a aquisição, a manipulação desse alimento, como a Aline falou, muitas vezes as hamburguerias fritam um hambúrguer de carne do lado de um hambúrguer vegetariano, né? Como que está essa manipulação de alimento? Ela está correta? E se nós temos aí uma pessoa que tem alguma intolerância, se tem intolerância ao glúten, né? Enfim, o pré-preparo e o preparo. Tá? Então, um ponto-chave aqui que eu trago para todos vocês é a criatividade, né? É o momento de sair da monotonia, de contar com vários grupos alimentares, macro, micronutrientes. Então, aquela conversa que todos nós já estamos cansados, mas aqui ela tem que ser dita. Sabe o prato colorido? Então, esse prato colorido tem que fazer constantemente presença aí no hábito alimentar, nesse cardápio vegetariano. Lembrando, pessoal, que cozinhar é terapia. Olha que delícia, muitas vezes, separar um final de semana, um feriado, para cozinhar com quem você gosta, com a família, comprar aquela comida maravilhosa, fazer um prato a dois. Então, a gente tem aí a dois, a três, a família, quanto mais gente, melhor. Então, pense, nós temos aí a psicologia falando que cozinha é terapia, né? Então, nós temos que também pensar nos pratos, a criatividade tem que pensar nos pratos nutritivos. Então, ser criativo não é contar com alimentos assim desproporcionais no quesito de macronutrientes. Quando eu falo macronutrientes, pensem nos carboidratos, nas proteínas, nas gorduras. Então, aqui, para criatividade, é o momento dos testes. Então, eu passei por esse processo de testar também muitas receitas. Hoje a internet, ela tem muita informação, compartilha muita receita, mas não compartilha tudo. Você pode criar novas ideias, novos pratos, pode ser curioso o suficiente para produzir iguarias, novidades. Anualmente, nós temos muitos pratos novos, cada vez mais partindo do pressuposto de orgânico, cultura, hábito alimentar. Cultura está bem forte, né? Atrelado a isso. Ou seja, a gastronomia criativa. Depois, pessoal, o terceiro critério é a procedência e a qualidade. Lógico, é algo que vocês estão vendo desde o começo dessa live. Da onde esse alimento está vindo, né? Como ele foi produzido, né? Vamos pensar assim, qual foi o ambiente de produção? Ele não foi predatório, né? E os animais, e a natureza, e o solo. Então, a gente tem que pensar tudo nesses critérios, como também numa palavrinha que a gente utiliza muito, segurança alimentar, né? E como que foi manipulado, a qualidade, e por último, a sustentabilidade, que é algo que o mundo está precisando de ajuda, o mundo está precisando que nós vamos modificar um pouco mais o nosso jeito de ser e agir frente ao alimento, a produção de alimentos, que hoje em dia está assim, extremamente predatória, a tecnologia alimentar que visa somente produção e lucro, mas e a saúde, né? Hoje nós estamos adoecendo, olha as doenças crônicas aí, olha o SUS aí cheio, né? E por último, pessoal, gastronomia não tem como não pensar na apresentação, é o famoso nós comemos com os olhos. Literalmente, pessoal. Então, o porquê utilizar essa gastronomia das cores? A gastronomia vegetariana ela é linda, ela trabalha as cores. Então, trazer elementos distintos para um prato gastronômico. Então, vamos trabalhar as texturas. Quando eu digo texturas, uma textura mais crocante, uma textura líquida, pastosa, você entendeu? Então, nós vamos trabalhar as cores e os sabores. Imagine com diferentes tipos de texturas, os aromas diferenciados que irão sair e proporcionar esse prato, né? Elementos comestíveis, então aqui eu sempre trago para os meus alunos e para as pessoas próximas também, gente, simplicidade é sucesso. Muitas vezes você fica naquela loucura de colocar um monte de elemento num prato, digo vegetariano mesmo, e não é, muitas vezes, uma comida simples, um legume refogado, grelhado no azeite, assim, bem saboroso,
Imagine que delícia, né? Então, nós temos aí o chefe Fogaça, que ele fala, menos é mais? Então, entra aqui nessa questão, menos é mais. Partindo disso, pessoal, olha só que bacana que eu trago aqui para todos vocês, que é um movimento que é internacional e que o Brasil está ele está há pouco, né, aderindo a esse movimento, né, que se chama Plant-Based Diet. O que é isso, pessoal? É uma nova maneira de se alimentar. É uma maneira mais sustentável, é uma maneira mais saudável, né? E eu já faço essa pergunta logo para vocês. Vamos aderir? Você não é obrigado, você não precisa aderir todos os dias, mas pelo menos um dia, vamos comer de forma plantas vivas, saúde, nutritivas. Então é uma dieta composta por vegetais, alimentos em sua forma mais natural, né? Cru, alimento cru, que tem as fibras, tem parte de suas vitaminas ali presentes, né? Sem conservantes, sem corantes, sem aromatizantes, e aí nós podemos sentir o próprio sabor do alimento, como um broto, né? Um broto fresco, como uma verdura fresca, recém-tirada da horta, limpa. Então pense, uma cenoura crocante, aquela couve, aquele alface que você faz uma salada e você sente até aquele crack crocante, fresco. Isso que é muito bom, né? Então vamos pensar em pratos gastronômicos repletos de legumes, frutas, tubérculos, sementes, grãos, gorduras saudáveis, né? Então, esse prato que eu trago essa imagem para vocês é uma iniciativa desse movimento plant-based. Ele está muito atrelado à gastronomia vegana. Ele não é da gastronomia vegana, mas só que ele faz parte por causa que cada vez mais se consumir esses alimentos naturais, in natura, tá? E, sabendo-se disso, eu acho que nada melhor do que compartilhar a experiência que nós trazemos aí no rumo da nossa vida profissional. Então, vamos falar de gastronomia vegetariana. Primeira dica que eu passo para você. Então, eu vou falar um pouco sobre a produção de cultivo de brotos saudáveis, a alimentação viva e nutritiva. Então, os brotos, eles são ricos em fibras, em minerais, em cálcio, e você pode produzi-los na sua própria casa, de forma sustentável e artesanal, sabe? Isso é muito bonito. Hoje em dia a gente encontra esses brotos nos mercados, mas você pode fazer de forma muito simples em casa. Então, vou dar um exemplo. O exemplo que eu trouxe é um feijão que a gente tem muito na região de Registro São Paulo, que é um feijão muito utilizado na cultura asiática, japonesa, o feijãozinho verde que se chama feijãozinho moyage, que a gente pode consumir o feijão, a leguminosa assim mesmo, como também a gente pode cultivá-lo e consumir, lógico, o seu broto, que é rico em sabores, né? Então, pense aí, fazer uma salada de brotos, você pode refogar com azeite, você pode com temperos, alho, cebola, salsa. Então, pense no sabor, que delícia. Muitas vezes, a gente se pega achando que as coisas são tão difíceis de produzir, mas muitas vezes com bacia e você umedecendo um simples grão, você já consegue um super alimento, né? Que vai te trazer aí diversos benefícios. E falando da segunda dica que eu trago para vocês, são os pães artesanais. Não tem como não falar dos pães artesanais e que hoje, se vocês falarem para mim que é impossível fazer em casa, eu vou ser totalmente contra a opinião de vocês. Hoje em dia, não tem mais essa, né? Então, por isso que eu trago essa palavra assim, tradição e nutrição. Esses pães artesanais, eles estão sendo feitos agora de forma mais rústica, como era antigamente, sem tanto conservante. Se a gente for pensar num pão francês normal, hoje as padarias elas não estão nem produzindo mais esses pães, eles são todos congelados. A gente não sabe o que está no fermento que está sendo utilizado, sem falar do sódio e da gordura. Então é tão simples nós fazermos nosso próprio fermento em casa, em uma semana muitas vezes, e conforme vai passando o tempo, melhor ele fica. Então, eu vou trazer aqui alguns conceitos essenciais. Produções caseiras de pães. Então, a gente conta com a massa madre. Para quem não conhece, é o levain. O levain, pessoal, é uma fermentação natural, é uma colônia de bactérias, né? Que vai consumir os açúcares da farinha de trigo e vai produzir o gás carbônico, que faz crescer o pão, né? Então, eu trouxe aqui embaixo um dos principais ingredientes para o pão, né? A gente conta com a farinha integral, você pode utilizar diferentes tipos de grãos, né?
água, o levain, você pode utilizar azeite e, lógico, temperar a gosto, né? Nessa imagem do meio, eu trago para vocês que é um momento muito rico para a pessoa, né? Produzir o seu próprio fermento, depois ter esse contato direto com a manipulação do pão, a sova, e aí a gente entra nesse critério que é tão bonito, que é a gastronomia afetiva, é aquela gastronomia do amor, que você tem prazer de fazer um alimento saudável, nutritivo, e que realmente ele vai suprir não as suas necessidades nutricionais, mas sim os seus desejos. Né? Então, lembrando que você pode fazer essas produções, e ele não faz somente um pão italiano, você pode fazer focaccias, como essa imagem, olha essa focaccia bem bonita, com legumes, com tomate, você pode fazer panetones, você pode fazer bolos, muffins. Então, é uma das dicas, e é assim que eu passo para vocês e instigo você que está me assistindo a tentar fazer em casa. É muito simples, hoje nós temos vários tutoriais para começar uma massa madre do zero, né? Muitas vezes com meio ácido com abacaxi ou uma simples farinha de trigo e água. E aí você vai cuidando semanalmente até conseguir uma massa que vai ter bastante fermentação. Partindo desse... Imagine um pão gostoso agora com azeite, né, gente? Olha só que delícia. Eu vou falar um pouco sobre as punks também, né? Refeições vegetarianas e o uso de punks, né? Aí aqui eu cito a refeição vegana. Essas imagens, pessoal, que eu estou utilizando, fazem parte, por isso que eu menciono aqui, fonte Alecrim Plant-Based Food, que é o restaurante da onde a minha família está cada vez mais produzindo, da minha tia, e aí essas fotos são todos desses restaurantes. Então, para quem tiver interesse em conhecer um pouco desse trabalho tão bonito, tão afetivo, e dessa utilização de punks, desse conceito de alimentação, siga esse Instagram, por causa que os cardápios que estão lá realmente vão servir de inspiração, como serviu para mim também, mudar um pouco do foco da minha abordagem como nutricionista e gastrônomo, tá? Então, quando a gente pensa em punks, a gente tem que pensar que são as plantas alimentícias não convencionais, né? São aqueles tabus, são aqueles preconceitos com aquelas plantas que muitas vezes estão dando aqui na calçada de casa. Então, o que eu falo para vocês? Que hoje as punks, elas estão sendo bem utilizadas, né, pela gastronomia, está sendo cada vez mais estudado, né? Inclusive, estou desenvolvendo uma pesquisa de punk no Vale do Ribeira com um dos meus alunos que está assistindo aqui a live, que é o Gabriel, né? Para estudar aqui mais sobre o valor nutricional e sobre a opinião das pessoas, né? Porque ainda há muito preconceito de um superalimento, um alimento que vai fornecer minerais e, assim, pessoal, fácil acesso, economicamente falando, né? Então aí a gente tem critérios de economia envolvido aí, né? Saúde, por causa que eles são ricos nutricionalmente, tem uma variedade grande de nutrientes, e também que é um patrimônio sociocultural do povo. Então o Brasil, a América do Sul em si, ela é muito rica, a terra. Então ela consegue ter um cultivo de punks assim maravilhoso. Então olha essas fotos aí que eu trago para vocês, é tudo punks. Então esse peixe esse empanado maravilhoso nada mais é que uma punk chamado peixinho, rico em ferro, em minerais, rico em fibras também, e aí pode ser uma boa fonte de proteína também. Ali naquela primeira foto, não sei se todos conseguem perceber, tem flores, mas também tem um chuchupino, que é uma outra punk. E olhem esse prato onde o peixinho empanado, que é o nome da punk, né, peixinho, ela está atribuída lá com arroz, com feijão, ela está com uma farofa proteica, com legume. Então pense que comida completa e saborosa. Gastronomia é isso, pessoal, é algo simples. Então, dicas que eu deixo do chefe. A gente pode trabalhar com as punks. Podemos sim, podemos fazer elas cozidas, podemos fazer testes assados, deixando às vezes até com a textura crocante, refogado, ensopado, e utilizar como elemento decorativo, como a gente utiliza a capuchinha, que é aquela flor tão bonita, né? E lógico, são plantas que vão sim proporcionar texturas, aromas e sabores diferentes, né? Então, para trazer um pouco da punk, porque parece assim que há um distanciamento muito grande, gastronomia e punk. Não há, tá, pessoal? Hoje os restaurantes estão se reestruturando, nutricionistas estão se reestruturando também na sua abordagem dentro de consultório,
para incluir as punks dentro dos cardápios gastronômicos e cardápios no quesito nutricional. Então, olha só que delícia esse feijão refogado com temperos e a utilização de Ora Pro Nobis, que é uma punk super nutritiva, né? Fala muito da região de Minas Gerais, mas aqui na região do Vale do Ribeira, próximo a Curitiba, nós temos bastante Ora Pro Nobis produzido também. Então, aqui, essas florzinhas bonitinhas aqui que eu trago para vocês são a capuchinha, que é uma flor que ele é utilizado como um elemento decorativo, mas ele pode ser consumido sim. E aí, uma forma de vocês fazerem a utilização dessa punk incrível, que eu considero ela uma punk incrível, porque além de linda, nutritiva, ela consegue decorar assim, os nossos pratos de maneira assim, maravilhosa. Então, olha esses biscoitos. Imagine vocês produzindo biscoitos, né, com uma gordura saudável, com uma farinha rica em fibras, e ainda decorar com esse elemento, com essa punk, e servir com um cafezinho, com um chá, receber aquele amigo, aquela família. Isso é maravilhoso, tá? E aqui do lado, olha só, Ora Pro Nobis novamente, com bolinho de lentilha. Você pode fazer inúmeros bolinhos. Não precisa ser frito, pode ser assado, você entendeu? Pode ser, muitas vezes, colocado... Tem alguns bolinhos que eu vejo receita que são colocados em espetinhos até na churrasqueira para ganhar aquele aroma de defumação. É maravilhoso, tá? Então, essa foi outra dica para a utilização de punks. Então, vamos desbravar as punks, vamos quebrar esses tabus e vamos tentar trazer mais para próximo de nós. Então, eu tenho certeza que vai ter uma feira com produtor, com uma punk. Vamos comprar, vamos testar e vamos consumir, porque, olha, é realmente único. O próximo elemento que eu trago para vocês, que eu acho assim, fundamental, é o tofu. Minha Nossa Senhora. Gente, ele é um aliado saborosíssimo e nutritivo. Como ele é forte dentro das dietas, das diferentes tipos de dietas. E aqui, dessas que nós estamos abordando, ele tem um peso muito grande por causa do seu valor nutricional, do seu sabor e também a sua versatilidade na cozinha. Tá? É possível sim fazer tofu em casa, não é algo impossível. Do que é feito o tofu? A base dele é o grão da soja, né? Então a gente bate, muitas vezes a gente a soja, a água, e aí nós compramos ou utilizamos um natural agente coagulante, que aí, através de uma forma eu a produção de tofu, deu certo, mas tudo depende também da soja, tudo depende do tempo e do poder do coagulante que você utiliza, tá? Então, lembrando que é muito importante a gente consumir esse superalimento, porque ele é fonte de proteína, de cálcio, combate o envelhecimento, ele previne doenças cardíacas, ele está aí sendo fortemente estudado como prevenção de cânceres, né? Então, ele mantém os ossos, os dentes mais saudáveis, como também para a mulher, né? Por ser soja, ele conta com um elemento nutritivo que se chama isoflavona, extremamente importante como prevenção e melhoria dos sintomas de menopausa. Mas vamos falar agora do tofu na gastronomia? Olha só que bacana. A aplicabilidade do tofu na gastronomia. Ele é extremamente versátil. Essas fotos, essas preparações são todas feitas por esse restaurante vegetariano, vegano, o Alecrim. Então, olha que maravilha essa preparação de café da manhã. Esse café da manhã que conta com o omelete de tofu, né? Olha, ele tem tomatinhos, ele tem a gordura saudável do abacate, ele está bem temperado. Então, nós temos o quiches, temos vários tipos de quiches com recheios diversos à base de tofu. Nós temos as panquecas, essa massinha verde, pessoal, que está nessa panqueca, que é a terceira imagem, nada mais é que uma massa de Ora Pro Nobis recheado com tofu. Olha que nutritivo, que saudável, imagina o aroma, que delícia. E o tofu, ele não para por aí. Tem muitas tortas doces, muitas tortinhas, até mousses e preparações como cheesecakes que são feitas à base de tofu, né? Sobremesas com base de oleaginosas, damasco, e aí acaba se utilizando sempre uma geleinha,
algo que seja da sazonalidade, da época, né? Então, aqui, continuando, depois que a gente falou de todos esses elementos aqui maravilhosos, eu vou trazer algumas sugestões também para vocês, né? Sugestões que eu vi na prática, sugestões que dão certo, e olha como enche a nossa... olha, eu tô aqui salivando já. Pensando em cozinha regional brasileira, aquela comidinha brasileira que todos nós amamos. Vamos adaptar para uma dieta vegetariana? Olha só essa feijoada vegana com uma farofa proteica, arroz. Hoje em dia, nós temos linguiças feitas de forma artesanal à base de tofu. Nós temos esses pedacinhos que parece bacon, mas nada é que tofu defumado, né? E do lado nós temos uma muqueca maravilhosa de pupunha. Então percebam que dá sim para variar o seu cardápio, dá para fazer uma super refeição e até a família como um todo ter acesso a essa refeição nutritiva e saborosa, né? Uma outra sugestão que eu trago para vocês é um espaguete de abobrinha. Pense uma abobrinha fresca do campo, do produtor, da agricultura, feita ali, ralada na hora, com um molho pesto e um tomatinho cereja confitado com manjericão. Então, esse molho pesto nada mais é que o azeite e o manjericão com uma pimentinha, com sal. Imagine esse sabor desse tomate, ele elemento essencial. E lá atrás, nesse espaguete, nós temos aquele pãozinho feito de maneira artesanal, né? Com a nossa massa madre. E eu também trago aqui para vocês uma outra sugestão, que é o cuscuz vegetariano, acompanhando mandioca, vegetais. Percebam que não tem monotonia aqui nesse cardápio, né? Outra sugestão, quibe. Quibe é só com carne, pessoal? De jeito nenhum. A gente consegue hoje fazer quibe de berinjela, quibe de abóbora cabotiá, quibe de outros tipos de abóboras e outros testes que você pode fazer em casa. Nós temos aí o tubérculo. Por que eu coloquei purê de tubérculo? Porque pode ser uma salsa, pode ser uma mandioca, pode ser batata normal, batata doce, aí vai da sua criatividade, do seu gosto. E olha só o elemento, um pouco da crocância ao dente, né? O quiabo, a cenoura, que delícia, né? E do outro lado, nós temos o cogumelo, né? O pessoal fala assim que o cogumelo, ele é o rei dos vegetarianos. Olha, eu sou um pouco contra isso, porque nós temos tantos elementos que podem ser considerados como rei, rainha, mas o cogumelo, ele merece destaque. Então, pense esse arroz multigrãos, essa fritada aí de legumes, pimentões, e olha só esses cogumelos refogados num azeite, temperado com cebolinha. Gente, não tem como resistir. Você passa a comer isso sem sentir falta de carne, porque é tão completo, vai te saciar e vai combater tanto assim. Combater não é a palavra certa, mas sim vai contribuir para o seu estado de saúde e vai suprir seus desejos também, tá? A outra sugestão que eu dou para vocês, a gente começa a cair agora para a parte que eu mais gosto, que são as sugestões gastronômicas de sobremesa, né? Então, é possível comer uma sobremesa vegana, vegetariana, bem elaborada, bem gostosa? É sim, pessoal. É muito simples. Salada de frutas com uma farofa proteica para conseguir bater a sua meta de proteínas ao dia, né? De cálcio, porque percebo que nessa farofa proteica tem até chia. Então, olha como vem a complementar. E aqui, do lado direito, nós temos as tortinhas, né? A base dessas tortas são oleaginosas, como castanhas, nozes, e elas são processadas com damasco, que dá essa textura. Não é nada assado, pessoal. É uma cozinha realmente cru, você tá vendo? Então, olha só, você vai sentir realmente o sabor da oleaginosa, do damasco. E esses cremes podem ser feito, muitas vezes, um mousse à base de abacate e cacau, tá? Como também esse creme branco pode ser um mousse vegano com a base de tofu, a base de castanhas, ele trazendo assim um gosto de uma baunilha. Pense só que delícia, extremamente nutritivo. Então, assim, eu trouxe um pouco de sugestões. Vamos abrir um pouco o nosso leque de possibilidades para a gente sair da monotonia, fazer cardápios assim saudáveis, nutritivos e com alta gastronomia. Lembrando que a simplicidade é o sucesso, é a chave do negócio, tá? Então, desculpa se eu me estendi um pouco, porque eu gosto de falar de gastronomia atrelada à nutrição. Quero agradecer as imagens que são do restaurante da
do Alecrim, que veio a contribuir à minha apresentação. Qualquer dúvida que vocês possuam, querem uma receita, eu posso sempre apontar algo muito satisfatório para vocês. Meu Facebook é Arthur Negrão, tá? Sou professor de nutrição e gastronomia. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Muito obrigado por todos que assistiram. Foi um prazer estar aqui, pessoal. Sensacional, Arthur. Acabou aqui, eu tô até com água na boca, fome, já vou mandar um recado aí nesse contato que você falou do Instagram pedindo um delivery. Se eu registro, certeza que eu ia estar lá no Alecrim, né? Porque realmente a gente percebe que essa criatividade é lógico. Eu estava lendo o chat, a Dani comentou a questão do começo da pandemia, como ela se organizou para ter uma alimentação mais saudável e para investir nessa criatividade na cozinha. E como com a correria do dia a dia, muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Ela falou da massa madre, eu até trouxe aqui, ó, o meu levain, que eu tô tentando fazer, ainda não tá com... É a minha quinta tentativa, porque eu acho que o interessante nessas lives é a gente desmistificar um pouco também. Essa é a minha quinta tentativa de fazer fermento. Aqui em Curitiba é bastante frio, eu tô tendo bastante dificuldade de conseguir uma farinha que tenha os micro-organismos dentro, então a próxima provavelmente eu vou tentar com uma farinha orgânica, para ver se eu consigo, porque tem isso também, como eu estava falando na minha apresentação, o jeito que é plantado, o jeito que é manipulado, o jeito que a indústria trata a farinha, muitas vezes faz com que a gente não consiga fazer um fermento, né? Às vezes ele não tem os micro-organismos ali dentro para desenvolver esse fermento, né? Então... Mas eu estou na tentativa, vou conseguir uma hora dessas, vou fazer um pão de fermentação longa aí e vou trazer aí uma foto nas minhas redes sociais, né? Apoio do professor Arthur aí me ajudando a fazer esse fermento. Então, te agradeço muito essa sua fala para realmente mostrar que é possível que a gente tenha uma alimentação. Você falou do peixinho, eu acho que eu até já proponho publicamente aqui uma nova rodada de conversa que a gente possa falar de agricultura urbana. Vi que o Michael está presente aí, eu sei que ele pesquisa agricultura urbana, já convido publicamente para participar numa próxima. Arthur, novamente, quem quiser participar, a gente está sempre aberta a essa discussão, porque aqui perto da minha casa tem uma horta e o peixinho pega muito. E sabe por que pega muito? Ninguém colhe, ninguém sabe comer peixinho. Né? Minas Gerais, o pessoal faz muito, eles têm muito costume, tanto que tem gente que chama de peixinho, mas também tem um outro nome popular que é peixe de mineiro, né? Então, assim, a gente diversificando a nossa alimentação e entender que alimento não é só o que a gente compra no mercado, a gente pode colher alimentos na rua, a gente pode conseguir alimentos em outros lugares e diversificar a nossa alimentação com qualidade nutritiva. Então, agradecer a todos, Natália, Marília, Rayane, Arthur, por esse momento. A gente deixou os nossos contatos para quem tiver dúvidas depois. Acredito que neste momento não tenhamos nenhuma pergunta, mas agradecer então a participação de todas essas pessoas que estão conosco nessa noite de sexta-feira. Acho que foi uma conversa muito agradável. E assim, a gente vai sempre propor novas, é só ficar atento nas redes sociais que a gente publica lá. E aí a gente vai respondendo também algumas perguntas que possam surgir no meio do caminho. Muito obrigada, essa live está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada nos nossos canais, né, das redes sociais aí, então fica o convite para quem não conseguiu assistir ou quer rever, tirar mais alguma dúvida, vai estar em breve nas redes sociais. Um abraço para todos e finalizo essa live com muita alegria de ter conversado com vocês nessa noite de sexta-feira. Agora, bora tomar uma cerveja separados, porém, juntos, né? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada.